Bom, falar de violência ah, contra os povos indígenas é algo que mexe muito para os povos indígenas em si. Né? Eu estou na coordenação da PIB, né? Eu sou Dinama Tuxá, não me apresentei, e faço parte do povo Tuxá, né? Da região do extremo norte da Bahia, né? E atualmente estou na coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil pela região Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, pela minha organização, que é a POIME, e também faço parte da assessoria jurídica da POIME, sou coordenador do assessoramento jurídico da organização. E faço parte de inúmeros espaços, né? E um em especial que é o CNDH, que eu sou conselheiro do CNDH, então essa temática de violência é constante no meu dia a dia, em termos de debate e construção, né, contra essas violações de direitos humanos, que, na maioria das vezes, é através de práticas de violência contra os povos indígenas. Bom, eu faço uma leitura, né, baseado na minha realidade, porque nós somos vítimas desse processo de violência desde o século XVII. Então, o povo tuxá, vou trazer ele como exemplo, que passou por um processo de violações de direitos que se assemelha muito, né, com outros povos, não só da região Nordeste, mas no Brasil como um todo. O meu povo, na década de 70, foi impactado por um grande empreendimento, né, no auge aí, vamos dizer, da ditadura militar, naquele processo de busca de desenvolvimento, repovoamento das áreas não habitadas. E o meu povo, né, desde o século XVII, que tem esse contato, que teve um processo de colonização muito forte, que teve essas violações de direito muito latente ao transcorrer do tempo, né? Por último, ainda teve esse grande empreendimento, algo que a gente não pensava que seria tão danoso como foi, né? E, enfim, os militares chegaram, e aí eu vou relatar um pouco do que aconteceu. Os militares chegaram e comunicaram que iriam construir uma hidrelétrica e que nós teríamos que sair da aldeia, né, do espaço nosso sagrado, que a gente era um povo canoeiro que vivia em ilhas, e de um dia para a noite nós tivemos que sair da nosso território tradicional e morar no continente que hoje é uma vila. Mas para chegar nesse, nesse ponto, né, é importante dizer que os povos indígenas no Brasil sempre foram objeto, né, de inúmeras violações. Então, o processo colonizador talvez seja até repetido para o público que esteja nos acompanhando, que isso a história conta, mas às vezes conta de forma muito contraditória, né? Mas até a década de 70, por exemplo, os povos indígenas teve um decréscimo na população. Então, se trazer aqui o histórico das constituições federais, né, de 1934, né, 46, enfim, 66, 67, a emenda constitucional e aí até a Constituição Federal de 88, que traz, né, vamos dizer, as garantias constitucionais que hoje ainda está em vigor, que minimamente garantem a proteção dos povos indígenas, que na prática não é o que acontece. Mas até a década de 70, a política brasileira era uma política de extermínio, era uma política de ingressar os povos indígenas na comunhão nacional, trazer os povos indígenas para a comunhão nacional, que esse era o slogan da ditadura militar, que inclusive nos dias atuais está trazendo, né, o presidente da República vem reavivando muito dessas teorias que os povos indígenas precisam se inserir à comunhão nacional, que os povos indígenas precisam produzir, que os povos indígenas precisam sair daquele contexto, desse contexto que nós optamos viver até os dias atuais. Mas para que ele tenha esse discurso, para que esse discurso ganhe força, na verdade, ele está insuflando os conflitos socioambientais. Esse discurso ele acaba avalizando, né, a violência contra os povos indígenas. Aqueles setores, principalmente os setores econômicos, que historicamente são os nossos inimigos, em especial o agronegócio, que traz para o debate a exploração dos territórios indígenas de uma forma muito maldosa, porque eles alegam, né, que as terras indígenas devem ser abertas para a produção agrícola, para alimentar a população brasileira, que quando na realidade não, são produções de grandes commodities. Então ele tenta trazer na sua narrativa, né, que os povos indígenas é uma barreira para a questão do alimento, é uma barreira para o fortalecimento da economia, para o crescimento da economia, e que nós somos, né, os inimigos da população brasileira. Então, o agronegócio tem essa narrativa.
e agora se soma também, né, a exploração mineral, assim, a exploração de minério, do garimpo, na verdade. Então, as grandes corporações ligadas principalmente ao garimpo, à mineração, e também ao agronegócio, têm insuflado, né, isso já na atualidade, mas isso também é histórico. Só que, na atualidade do atual governo, isso tem sido potencializado, não só pelo discurso do atual presidente da República, mas também com medidas administrativas que estão sendo tomadas. E aí, o que faz reavivar o passado? Que essas medidas hoje, que estão sendo, vamos dizer, potencializadas pelo atual governo, foram medidas muito semelhantes à ditadura militar, né? Então, eles agregavam no seu discurso o intuito de exploração e colonização e o avanço para fortalecer a economia, para aumentar a economia, para consolidar a economia brasileira, né, no intuito de adentrar dentro das terras indígenas para fazer essa exploração e, consequentemente, né, havendo uma série de violações de direitos humanos, de extermínio, e aí esse processo de colonização que não acabou até os dias atuais. Nós estamos vivenciando hoje, recentemente, tem 2 ou 3 dias, crianças de Yanomami sendo jogadas ao rio, sendo abusadas, sendo assassinadas. Isso é uma realidade constante que nunca foi cessada e que a história não conta dessa forma. Que agora que as coisas estão ficando mais claras e com através do mecanismo de comunicação, que lideranças indígenas estão tendo acesso à comunicação, que consegue repassar isso de forma imediata. Então, assim, é uma realidade constante dos povos indígenas que jamais foi cessado por governo algum. Em alguns momentos, nós tivemos um diálogo que conseguimos construir uma política que amenizou essas violências, mas que ela nunca foi cessada. E aí a PIB, juntamente com suas organizações de base, tem feito esse monitoramento, esse acompanhamento, inclusive com o ingresso de ações na Suprema Corte, recorrendo, inclusive, às instâncias internacionais, o TPI, a própria OEA, enfim, nós estamos buscando um mecanismo para tentar, de alguma forma, amenizar o impacto da ausência do Estado brasileiro, que ele é presente para promover a violações de direitos. Hoje, o Estado brasileiro, que se equipara muito com a ditadura militar, está presente nas terras indígenas no intuito de exploração, de violação, de retrocesso, de retirada de direitos. Então, nós estamos buscando, através das estruturas do Estado brasileiro, né? E aí, em parceria com o Ministério Público, que o doutor Marcos vai depois poder falar melhor como é que é a atuação do MPF, com a DPU, né? Com as organizações indigenistas e com parceiros internacionais, que têm essa preocupação. O que acontece hoje no Zé Yanomami é o que está acontecendo na região sul com o arrendamento das terras indígenas. É o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, que crianças estão sendo atropeladas na beira do Estado, porque não tem uma política de Estado para garantir o território daquela comunidade dos Guarani Kaiowá, que não tem uma política de Estado para garantir e dar continuidade às demarcações das terras indígenas, porque há um desmantelamento da política indigenista que insufla o conflito socioambiental, que insufla o conflito entre os povos indígenas e que estão, de certa forma, autorizando essas violências promovidas por grandes corporações, pelos poderes econômicos, em prol, né, do capital. Eu não digo em prol de uma economia, porque uma economia que derrama sangue, ela não é uma economia, né? É um genocídio. É uma política de Estado que quer promover a violência, que está bancando essa violência em nome de um pequeno grupo econômico que está se beneficiando do sangue indígena. Então, nós precisamos abrir esse diálogo para entender o que aconteceu no passado. Eu acho que é muito oportuno esse debate agora, Elaine, e os demais companheiros que estão aqui, porque nós precisamos compreender o que aconteceu de fato, e aí o relatório, né, da Comissão da Verdade, o relatório Figueiredo, na verdade, ele traz alguns aspectos que parece que nada mudou, e aí nós estamos ali que vai trazer esses pontos. Nós temos um cenário de violência tão latente e parece que as pessoas estão normalizando essas violências, né, que está sendo promovido ao transcorrer do tempo e que hoje nós, os povos indígenas que se apropriamos de mecanismo de comunicação, da tecnologia para fazer essas denúncias, essas informações estão chegando e nós não estamos sentindo a comoção da população brasileira, por exemplo. Até que da comunidade internacional há uma preocupação, mas tem um fator limitador que é a soberania do país. Mas países estão se pronunciando, países estão preocupados, eu faço essa relação internacional dentro da PIB,
converso com vários segmentos da sociedade civil internacional e também de governo, e eles têm sim se preocupado, mas tem um fator limitador que é a soberania do Brasil. E quando nós tentamos dialogar com o Estado brasileiro, nós temos negativas, né? Recentemente eu tive reunião com delegados, vários delegados da Polícia Federal, que também estão preocupados com essa situação de violência contra os povos indígenas e que querem, de certa forma, atuar e ajudar, né, os povos indígenas a combater essas violências. Então, faço essa ressalva também que tem pessoas dentro de instituições que se preocupam com a situação dos povos indígenas. E aí eu não digo instituições, sim pessoas. Porque a política de Estado é uma política que quer, de fato, violar direitos, que quer, de fato, potencializar muito do que ocorreu na ditadura militar, né? Que tem relatos fortes do relatório Figueiredo, que isso precisa vir ao público, que isso precisa que as pessoas entendam o que foi a história do Brasil de fato. Não a história contada nos livros de, enfim, didático, que hoje aquilo praticamente é mentira. Eles contam muitas coisas que estão no livro didático, são mentiras. Né? E nós precisamos, principalmente o campo acadêmico, compreender como é que se deu esse cenário de violência para que nós possamos reconstruir, né? Não vou dizer apagar o que foi que aconteceu, mas tentar trazer isso para o debate, para que nós possamos, principalmente as instituições brasileiras, compreender que esse cenário de violência pendura até os dias atuais e que isso tem gerado os impactos negativos para os povos indígenas, inclusive com o extermínio não só de povos, mas de culturas, de crenças, de tradições, que é oriundo de uma política de Estado. Que você não mata o povo só tirando a vida dele. Você mata um povo quando você não demarca a terra indígena, quando você não assegura que ele tem o direito de falar sua língua materna, que ele não tem direito de praticar os seus rituais sagrados. Isso é uma forma de violência que se pregna no nosso psicológico, que muitas vezes não é reversível. Meu avô morreu com 92 anos, que é meu pai também, foi que me criou. E depois do enchimento do lago de Itaparica, da barragem, né, ele passou 32 anos após o enchimento do lago até o seu óbito. E ele passou 32 anos sem pisar o pé no rio, porque ele falou que o rio estava morto. Então, ele era uma pessoa exímio pescador, um dos últimos a pescar de arco e flecha do meu povo. Ele confeccionava, inclusive, esses artefatos, que passou 30 anos sem pisar o pé no rio, sendo que ele viveu 60 anos dentro do rio. Então, isso é uma violência psicológica muito grande, que ele morreu, eu pedindo para ele voltar ao Rio, ele não foi mais ao Rio. Então, esse cenário de violência, que não só é física e psicológica também, que o Estado brasileiro promove nos dias atuais, e aí nós temos vários povos que estão passando por uma situação disso. Eu citei o Yanomami, mas nós temos o Munduruku, nós temos os Caingangue na região sul com arrendamento de terra, nós temos o Guarani Kaiowá, enfim, nós temos o povo Tupinambá, que também está lutando por seu território, o povo Tuxá, que até hoje está lutando pelo reconhecimento do seu território. Nós temos um cenário de violações de direitos humanos, né, que se eu for a rolar aqui, nós passamos o dia e nós não finalizamos esse seminário. E a PIB, juntamente com suas organizações, tem feito esse trabalho, esse levantamento, buscando justamente amenizar a ausência do Estado e denunciar, né, através da sua ação ou omissão, a violência praticada contra os povos indígenas. Nós estamos, sim, fazendo esse enfrentamento, nós estamos sendo, inclusive, criminalizados por esse enfrentamento, muitos das nossas lideranças estão sendo investigadas por fazer esse enfrentamento, e o que nós pedimos, não só da população brasileira, mas principalmente da comunidade acadêmica, é que busque mecanismos também para estar apoiando essa atuação da PIB e das suas organizações e de lideranças, que não precisa ser só as organizações indígenas. Nós temos acadêmicos que têm um potencial muito grande de estar produzindo materiais, né, acadêmicos, e eu também estou dentro desse campo, que estou buscando justamente entender como é o sistema de justiça e como é que os povos indígenas podem estar acessando o sistema de justiça de uma forma mais democrática e mais acessível. Porque, pasmem, até os dias atuais nós temos várias regiões que ainda temos dificuldade de acessar a justiça para fazer a nossa própria defesa. Né? E aí é uma outra discussão, que é a questão da tutela, que ainda, por mais que o Supremo já tenha feito o entendimento, por mais que nossa Constituição Federal tenha reconhecido, mas vários tribunais ainda insistem em aplicar o intuito da tutela, que sempre a FUNAI tem que estar nos processos, que sempre a FUNAI, que é a detentora, vamos dizer, da tutela dos povos indígenas, que tem que fazer a sua defesa, e a FUNAI se negando a fazer a defesa porque entende que não é mais competência dela. Então, nós temos vários processos à revelia
do Estado brasileiro, porque a FUNAI entende, através da AGU, né, não entende que deve fazer a defesa. Então, eu estou fazendo pesquisa dentro desse campo, estou vendo várias violações, estou vendo vários processos com vícios processuais, e estou tentando entender como é que nós, os povos indígenas, podemos pensar, né, uma estratégia de atuação dentro do sistema de justiça, dialogando principalmente com o CNJ, que é o que regulamenta, que tenta ali fazer um controle para compreender como é que essas comunidades mais, não sei dizer, historicamente que tem suas violações historicamente falando, né, que tem violações historicamente falando, mas que, para finalizar, entender um pouco do cenário de violência do passado, trazer esse cenário de violência, comparar com o futuro, com o presente, na verdade, você vai perceber que há uma paridade, você vai entender que há uma semelhança muito grande, que não houve um cerceamento, porque a luta territorial do meu povo começou há 30 anos, há 40 anos atrás. Né? Nós temos povos que têm 60 anos que estão lutando pela terra e não têm o seu direito reconhecido. Nós temos povos que lutam antes da Constituição Federal, nós temos povos que têm a sua identidade negada, a sua presença, enfim, negada. E todo esse cenário de violência pendura até os dias atuais. O que faz de diferente agora, né, depois, vamos dizer, da redemocratização do Brasil, é que nós estamos com um governo que se nega a fazer o que o texto constitucional obriga ele a fazer, inclusive incorrendo em crime de responsabilidade, porque ele fez um juramento. Então, nós temos que estar buscando um mecanismo para enquadrar o Estado brasileiro a fazer o que ele deve fazer. O nosso texto legal ele é muito bonito na escrita. Ele é um texto que, se fosse aplicado, como se diz, resolveria muito do nosso problema, mas, infelizmente, a sua aplicabilidade é que está sendo inviabilizada pelo próprio Estado brasileiro. Então, para que a história não se repita, né, nós precisamos de um Estado que, de fato, faça cumprir as normas constitucionais, infraconstitucionais e internacionais. E aí, infelizmente, no governo posto, eu não vejo isso como possível de ser realizado. Não porque os povos indígenas não estão buscando isso, mas é porque é uma posição política, é um projeto político do Estado brasileiro não atender às demandas dos povos indígenas e promover o genocídio, a violência contra os povos indígenas.